Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar mais um vídeo neste canal. E primeiro, né, de tudo, eu gostaria de mostrar uma comprinha que eu fiz, né, de uma querida que eu encontrei o canal dela, né? Ela tá começando também no canal e ela faz itens feito pela impressora 3D. E eu vi muita coisa legal. Ela tem uma lojinha na Shopee, sabe? E lá nessa lojinha, ela vende brinquedos, algumas coisas sensoriais, eh, im feito por impressora 3D. E lá no meio desses produtos tudo, eu achei um que é a minha cara, que vai me ajudar bastante na minha produção de crochê. Comprei um porta-barbante, assim. Ele é uma gracinha, assim. É um coração e outro coração. Aí você coloca o maior, né? E o menor. Não sei se você vê direitinho. Aí você coloca aqui, né? Aí bota o cone, né? Aí eu vou mostrar aí, tem um vídeo, vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Aí ele vai rodando, conforme você vai puxando a linha, ele vai rodando. Muito lindo. Olha que fofura. Aí também vou mostrar para vocês que eu fiz com essa cor, né, de tapete, de linha ali, que eu tava fazendo uma base há um tempo. Desculpa aí a roupa que tá. Tudo bem. Eu tinha feito uma base há um tempo, aí a correria, meu filho ficou doente, fui pro hospital, essas coisas todas que esse tempo não tá muito fácil, né, pra gente lidar. Mas eu fiz uma base, que eu quero fazer o tapete tulipa. Depois vocês vão ver direitinho o que é um tapete tulipa. Essa é a base do tapete pequeno assim, comparado com a passadeira, né? Mas são tapete grandes. Você tá vendo que aqui só é a base e olha o tamanho dele. Aí tem duas bases, né? Que é um kit que eu tô fazendo. Kit de cozinha. Ele não tá vendido. Quem quiser que me conhecer e querer já garantir, é só me chamar aí nos comentários, que aí eu passo para vocês o valor. Aí eu vou fazer ainda as tulipas, os acabamento, né? Aí aqui é o- a, a base da passadeira. Olha só, vai ser uma passadeira bem grande, ó. Ele é bem grande. Então, assim, vou tentar concluir esse trabalho. E assim que eu concluir, eu trago aqui para vocês. Quem sabe eu não grave, né? Até o pouquinho do processo. Bom, meninas, eu vou avisar uma coisa para vocês. Hoje eu tava ali, eu tava fazendo nada, né? Aí eu fui, peguei e fui experimentar as roupas que não cabiam em mim antes. E glória a Deus, né? Calça que não passava do quadril, subiu normal. Eu tô sentindo, assim, uma evolução muito boa no meu tratamento, sabe? E o que tem. Eu fui assistir um vídeo da Carla, eu não sei se vocês seguem a Carla Estrela aí. Qualquer coisa segue ela lá, que ela é uma mãe de dois meninos, tem um especial e tudo mais. É muito bom ajudar as pessoas, cooperar, né, com o ganha-pão dela e tudo. Mas eu tava vendo aqui os comentários, né, das pessoas que no vídeo dela tão difícil, porque assim, quem tá passando, né, quem já viveu a obesidade, quem tá vivendo a obesidade na pele, sabe muito bem o que as pessoas que não estão, ou que tava 20 quilos, 30 quilos acima do peso, né, e se acha o auge, e se acha o expert, né, em emagrecimento, não sabe. A obesidade, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, entendeu? Ela tem tratamento. E o que que eu aprendi? Eu aprendi que eu vivia com esse pensamento. Ah, as revistas têm dieta da sopa, dieta da torrada, dieta de corta o açúcar, corta a farinha, corta aquilo. Eu tenho 37 anos. Eu vivi a minha vida em prol disso. Eu fazia caminhadas longas, né? Eu trabalhava de faxina,
Eu já cortei arroz, já tirei arroz, já tirei massa, já tirei tudo. Uma vez, exceto nessa vez que eu lembro que eu estava na casa de uma amiga minha, ela me chamou para fazer academia com ela. E nós fazíamos academia, né, todo dia. E lá era comida natural, salada, essas coisas. E eu chegava tão quebrada da academia que eu não tinha coragem nem de tomar banho. Já queria deitar e dormir, porque eu chegava aí exausta. Nessa época, se eu não me engano, eu tinha chegado a emagrecer uns 17 quilos. Aí quando chegou em 17 quilos, eu acho que foi um mês e pouquinho só de academia. Eu emagreci 17 quilos com alimentação. A gente sabe que tem a questão do líquido, né? Do inchaço, que até no seu período menstrual você pode subir até 5 quilos na balança. Quer ver? Você pesquisa. E aí com tudo isso, né? Eu emagreci 17 quilos. Aí depois eu comecei a voltar, né? A cair por 15. E da mesma dieta, da mesma coisa, eu caí para 15 quilos, né? Eu engordei o quê? Mais 2 quilos. Só que aí a treinadora lá da academia falou: olha, você não pode focar na balança mais porque você tá fazendo musculação. E o músculo pesa. Aí, às vezes, esses 2 quilos que você ganhou na balança a mais, é um músculo, né? Então, assim, existe diferença. Tá, aí, beleza, voltei, engordei tudo de novo, porque realmente não tinha uma reeducação no meio, não tinha uma ajuda. Eu observei que é necessário, é muito necessário a gente ter uma ajuda profissional, sabe? Porque é um tratamento, você vai precisar de medicação, você vai precisar de uma pessoa que entende do assunto para te orientar. Se você não quer tomar a tirzepatida, o Mounjaro, semaglutida, não interessa, você não quer tomar, vai num profissional, o nutricionista vai te ajudar, né, com o que você pode ou não comer, assim, diminuir na sua alimentação, né? Mas também existem pessoas que não emagrecem 1 quilo por conta do quê? Metabolismo, é, taxas de açúcar, pré-diabético, pressão, obviamente, né? É a tal do quando a pessoa é sedentária. Quando a pessoa está muito acima do peso, né? Tipo, com muito, o peso muito elevado, pesando quase que 2 pessoas, ou 2 vezes o peso dela, ela vai estar sedentária, porque ela não vai conseguir andar muito, vai estar com falta de fôlego, vai estar indisposta, não vai conseguir fazer os trabalhos domésticos como faria, né? Se tivesse normal. Comigo foi assim. Eu trabalhei de faxina há muito tempo. Eu trabalhei na época quando eu pesava um pouco menos, bem menos, né, do que eu cheguei a pesar. Eu fazia faxina, eu era babá, tudo, eu andava de ônibus, eu fazia tudo. Só que depois chegou num tempo que eu tive filho, né? Aí, quando a gente tem filho, a gente sabe, né? O ganho de peso é certo. Depois que o menino sai do peito, a amamentação, você vive pro seu filho, você tem uma rotina totalmente diferente. Você já não é uma pessoa que tem um equilíbrio na sua alimentação. Aí você tem um filho, não é culpando o meu filho, mas a gente sabe que o dia fica pequeno e você tem muitas obrigações e querendo ou não, a mulher tem o hábito de se negligenciar. Quando ela tem um filho, ela quer viver para ele, ela quer cuidar do lar, ela quer cuidar do filho e larga ela de mão. E no meio desse período, quando eu tive meu filho, a gente passou muito período de muita escassez, muito difícil, períodos difíceis demais. E assim, é incrível. Meu marido, ele é magro, né? Mas ele emagreceu mais, ele ficou bem magro. E ele comia normal, mais do que eu. E eu não. E eu passando por escassez, não tinha tudo que eu queria para comer e eu engordando cada vez mais, né? Então, assim, com o tempo, foi ficando difícil, né? Foi ficando difícil perder o peso, perdia 5 quilos, daqui a pouco engordava de novo. Eu entrei numa dieta só comendo. Eu lembro muito bem que eu comprava alface, comprava uma caixa de ovo com 60 ovos lá no dia a dia. Aí comprava caixa de filé de peito e fazia só isso, peito de frango grelhado com salada, né, que eu plantei, cheguei a fazer uma horta, tudo.
de alface, né? E essas coisas. E eu comi, eu emagreci bastante. Tanto que teve uma época que eu cheguei no mercado, né? E a tia do meu esposo me viu, ela se assustou. Nossa, continua que você vai conseguir e tal. Só que eu tive eu contraí, através dessa salada que eu comia, uma bactéria que quase me mata. Aí eu corri para onde? Tive que pedir socorro para antibiótico. O que antibiótico faz, querida? Corticoide, eles te incham muito mais. E aí você o quê? Quando você vê que você percorreu aquele caminho todo e é como se você não tivesse feito nada, a gente pega meio que. E eu fiquei traumatizada, fiquei com medo, né? Isso eu era nova, tá? Depois que eu cheguei nos 30 anos, meu filho, não foi mais a mesma coisa. Eu tô relatando quando eu estava mais nova. Aí tá, eu peguei e falei, não, quando eu melhorar, aí eu voltei a comer normal, porque eu tinha que comer normal, né, por causa da medicação. E aí eu falei, não, eu traumatizei, porque eu fiquei de um jeito tão assim, que eu pensei que eu ia morrer. Passava na frente da funerária, eu já ficava com medo. E tá. Depois desse período, aí quis voltar. Eu comecei a tirar as coisas de novo, só que não foi mais a mesma coisa. Meu metabolismo já não era o mesmo. Ficou depois que eu fiz 32 anos, mudou totalmente. Eu não conseguia perder aquilo que nem eu fazia antes. Eu tentava fazer caminhada. E na chácara onde eu morava era mais difícil, porque tinha cachorro para todo lado, e eu tinha pânico, porque cachorro vinha para morder mesmo, né? E um dos cachorros de um vizinho lá que ele vinha para morder você. E aí eu fui largando de mão, sabe? E meu filho foi diagnosticado, né? Ele estava vivendo uma fase difícil. Aí ele foi diagnosticado com. Ficou fazendo sob suspeita, né? Tivemos que ir atrás de uma neurologista. Isso é um desgaste muito grande para a família. E para mim, que sou a mãe, é mais ainda, porque a sociedade, e eu também, mas a sociedade não consegue entender o que é, né? E o que ele estava passando e tudo. Aí fomos, conseguimos ajuda lá, né? Consegui. Aí ele foi laudado. No começo foi muito difícil, e aí, que nem eu falei, eu passei a viver para ele. Eu passei a cuidar dele, a querer. Eu não comprava um esmalte para mim, não cuidava de mim, meu cabelo vivia. Eu tenho cabelos brancos assim, ó, e aqui ficava aquele tufão branco, porque eu não cuidava de mim, eu cuidava dele. Aí aprovei o Senhor da gente ser transferido para cá, o Senhor veio, eu creio que foi da parte do Senhor com certeza. E nós viemos para cá e fomos acertando a nossa vida, né? E, o, e, o, e eu fui seguindo, como se nada tivesse acontecendo, né? Até que certo dia, e eu gravando vídeo aqui, tem vídeos aí no canal, e eu assisti os vídeos, eu cortava muito, eu me cortava muito. Os vídeos ficava muito eu de lado, ou eu só a minha metade, porque eu não gostava de me ver nos vídeos. Tanto que a maioria dos vídeos eu não falo com vocês igual eu tô falando aqui, né? A maioria dos vídeos era mais eu de costa ou passando, né? Não tinha essa situação aqui não, que era muito difícil até para editar. E aí eu não gostava de me ver, eu não gostava dessas coisas, mas tudo bem. Eu peguei uma pneumonia, coisa que a coisa mais difícil de você ver era eu doente, não via. Todo mundo adoecia, todo mundo, menos eu. Aí, nessa época, eu peguei o quê? Uma pneumonia, meu querido. Aí piorou, porque já estava acima do peso, inchada, como é que fala? Sedentária. Eu não aguentava limpar minha casa tudo num dia. Eu tinha que ficar parcelando. Hoje eu limpo a sala, amanhã eu limpo a cozinha. Eu esperava o meu esposo chegar no final de semana pra gente jogar água na casa, tudo de uma vez. Então eu tava, tipo assim. E eu ver aquilo, eu fiz o jejum intermitente nesse período. E depois que passou a minha pneumonia, que eu tomei as medicações, eu tomei bombinha, eu tomei várias bombinhas, eu enchei muito. Eu tenho até uma foto que eu queria que eu vou botar aqui pra vocês verem como que tava o meu pescoço, como é que tava. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. E eu tava muito, e cada vez mais meu peso subindo, eu não queria, gostava de pesar de jeito nenhum, era um constrangimento. Mas eu fui pesar, cheguei lá, marquei uma consulta com o doutor aqui no posto, que eu cheguei lá e falei pra ele assim, eu quero emagrecer. Aí ele falou assim pra mim com a maior cara lisa, né? Com todo respeito, né? Ele falou assim: mas o que que você acha que você tem que fazer para emagrecer?
Eu falei, não, eu sei que eu tenho que fazer dieta, né? Aí ele, então, você já sabe que tem que fazer a dieta no bom caminho, né? Porque, tipo assim, era isso que eu tinha que fazer. Só que eu achei desumano o jeito que ele falou, porque não é só isso. Quando a pessoa tá passando por essa fase, não adianta eu fazer de. Eu fazia jejum intermitente de 32 horas. Ah, o que que você comia depois das 32 horas, né, de jejum? Eu tirei o arroz, eu tirei o açúcar, eu usava tudo com adoçante. Eu botava só, era 9 gotinhas do stevia, né? Aí colocava, não comia, tomava mais chá do que café, né? Eu tomava chás, tirei um monte de coisa, arroz, meu esposo tá de prova. Comprava muita verdura, muita fruta. E continuei do mesmo jeito. Eu desinchei, né? E parei. Eu desinchei e parei. Aí quando chegava a época da menstruação, inchava de novo e parecia que eu não tinha feito nada. Aí eu pesei, não emagreci 1 grama, pesava de novo, emagreci 1 grama. Desisti, né? Falei, não é pra mim essa dieta. E pensei, vou fazer aquela dieta da carne, a carnívora, que é aquela dieta que você come a carne durante uma semana, ou sei lá quantos dias, e passa tipo 20 dias, 30 dias sem comer, 15 dias, 20 dias sem comer nada, só bebendo água, água com sal, né? Chá sem açúcar e café sem açúcar, e você ia viver só disso, né? E eu via resultados e tudo. E eu me planejando, por quê? Quando eu fazia dieta jejum intermitente, eu não tenho empregada. Eu não tenho empregada. Quem tinha que fazer a comida? Eu fazia a comida, sentia o cheiro do alho, sentia o cheiro da carne fritando. E eu não podia comer, e eu era forte. Tinha um aplicativo no celular, eu ia lá, marcava direitinho, eu conseguia, só que eu não emagrecia. Tudo bem. Aí me veio o quê? Uma hérnia. Uma hérnia umbilical bem bonita pra mim, por conta do peso da minha barriga na época, que tava muito. Eu creio que foi por causa do peso da barriga e também porque eu era assim, eu não precisava pedir nada pra ninguém. Eu abaixava, eu pegava o que tava no chão, tava nem aí. Porque eu não gosto de ficar pedindo as coisas, né? Só que esse trem me custou um pouco caro, esse negócio de ficar abaixando, levantando por conta do meu peso. E aí me veio essa hérnia, uma dor insuportável, insuportável, pensar que eu ia morrer. Fui no médico. Aí ele me passou aquela ultrassom de abdômen total. Aí fiz a ultrassom de abdômen total, tava lá uma bela de uma hérnia, né? E fora que o doutor ainda falou, olha que a sua hérnia tá em volta de uma capa de gordura, né? Não dava nem para ver direito. E é constrangedor, tá? Todo mundo sabe, todo obeso, toda pessoa gorda sabe que a vida de um obeso é um inferno. É constrangimento atrás de constrangimento. É cadeira para sentar. É ônibus para passar a catraca. É tudo. A mente de uma pessoa chega numa casa, ela já pensa assim. Quando você vamos supor, vou na casa de fulano. A mente da pessoa obesa é, será que lá tem uma cadeira que vai servir para me sentar? Porque senão eu vou passar o tempo todo em pé. Ai, será que lá? É sempre acessibilidade. É sempre assim. Preço que se paga, né? E é amargo, viu? E não vem dizer, achar que não é, que é fácil, que, por que não emagreceu antes? Por que não corre atrás logo? Porque a vida não é um morango, a vida não é fácil para ninguém. Cada um tem suas pelejas no seu dia e tem as suas dificuldades. E eu tinha as minhas, e eram muitas. E ainda tenho bastante, e é muitas, tá? Não é pouca, não. Mas comparado com o que eu tava antes, né, não tem nem comparação. E aí fui, marquei um doutor com uma mulher, uma amiga minha lá da igreja, marquei, ela me indicou, eu fui lá, marquei a consulta. Só a consulta com ele era R$ 500. Hoje não é mais R$ 500, que é mais caro, tá? Era R$ 500 só para olhar pra cara dele, para ele te examinar, te olhar, ver seus exames e passar as coisas. Falei, é minha saúde, eu prefiro pagar R$ 500 para olhar para a cara do médico do que pagar R$ 500 para fazer uma cirurgia na minha hérnia. E eu tava com pedido de cirurgia, tá? Eu tava com um documento que era para me levar no hospital, pro cirurgião olhar para ver se era necessário fazer uma cirurgia na hérnia, né? Que foi detectado e se cabia uma cirurgia ali. Beleza, fui nesse médico, sentei lá com ele.
Tipo assim, sabe aquela pessoa que vai no lugar e ela sabe que não tem mais outra coisa, não tem mais como, não tem o que fazer, não tem uma outra opção, não tem. Esse negócio de bariátrica, pra mim, ia demorar uma vida, né? Pra mim, eu nem quis correr atrás, porque ia demorar uma eternidade pra sair. Porque já demora, né? Quem assiste televisão, quem conhece um obeso aí, que tenta, sabe muito bem que não é fácil, que demora anos. Tem gente que fica 5, 6 anos na fila. Pra mim, o meu caso era urgente. E meu esposo estava sendo abençoado, está sendo, em nome de Jesus, sempre será. Porque o Senhor sabe o nosso coração, sabe as nossas condições. Aí nós fomos lá, né? Juntamos dinheiro para ir lá. Fomos lá, chegando lá. Eu sentei na frente desse médico e falei para ele, falei, ó, me ajuda. Eu tô te pedindo socorro, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais nada para fazer, não tem mais nenhuma opção, é só você. Aí ele veio, um humano que ele é, uma pessoa humana, assim, sensível. E ele é magro, tá? Podia muito bem estar me jogar, porque chegou nesse ponto. Ah, por que que você não veio antes? Que tem uns boca de sacola que faz isso, né? E ele me ouviu e ele falou: Eu tô aqui para te ajudar. Humano, super humano, maravilhoso, maravilhoso. Se vocês pudessem, eu indicaria vocês. Qualquer pessoa para ele que ele ia fazer o tratamento acontecer. E ele, muito humano, muito humilde, gente, maravilhoso, falou comigo, me explicou, fez a biopedância, me mostrou que eu estava muito retida, eu tinha muito líquido, era quase 60% líquido, né? Muito retida. E tinha muita gordura também. E o meu peso estava elevadíssimo. Eu estava na obesidade grau máximo, né? O grau, aquela mórbida mesmo, né? Não vou falar meu peso aqui, porque não convém, porque tem muita boca de sacola no planeta. Aí, um dia eu falo, né? Hoje não. Aí eu cheguei, ele falou comigo, me passou uma medicação intravenosa, que era o soro emagrecedor, e ele passou para mim com 12 ampolas, né? E aí o soro custou R$ 1.600. Não é barato. Vou falar para vocês, não é barato. Mas o que que importa? O que que vale mais para você, né? Sua vida, sua saúde, ou, né? É continuar naquele jeito, correndo risco até de morrer dormindo. Fui lá, demos um jeito, pagamos, parcelamos, fizemos o que tinha que fazer. E aí ele me passou esse soro, aí me passou um remédio manipulado, que também não é barato. Cada negócio de remédio desse é uns R$ 500 para mais. Me passou as canetas, né, que também não era barata, que uma caneta aqui é 1.000 e pouco, aí o Igov, né, e é uma burocracia para comprar. E aí eu fui indo, né? Fui indo, tipo assim, a gente não foi comprando tudo uma vez, a gente foi compra daqui e rala, tira de onde não tem. Eu deixei de comprar minha geladeira, meu fogão tá caindo aos pedaços ali. Deixei de comprar muita coisa para me poder me tratar, né? E aí eu tô nesse tratamento até hoje. Aí a gente tira um mês da conta de comprar uma coisa, como as canetas duram um pouco mais, aí a gente junta daqui, junta de lá para poder pagar o tratamento. E não tá sendo fácil, não é fácil. Quem achar que é fácil, não é. E, tipo assim, o tanto de peso que a gente perde também não é fácil. E a gente sente dor, tá? Uma pessoa, quando ela toma essas medicação, tem uma hora que a barriga da gente parece que vai só sair um trem de dentro. Porque você não tem mais aquela barriga que você tinha antes, o estômago, né? Aí, se tiver gases, não é a mesma coisa. Você sente uma dor ferrenha quando tá com gases, né? No pé da barriga. Eu teve um dia que eu acordei suando frio, pensando que ia morrer, e era simplesmente gases e vontade de ir no banheiro. E o corpo mudou. Mas, tipo assim, o meu estômago não é mais o mesmo, tipo, ele demora mais, né? Ele fica mais lento para digestão. Mas, assim, tem os BO? Tem, tá? Tem muitas coisas que a gente passa, muito perrengue que a gente passa com a medicação. Mas o lado bom é maior, entendeu? O lado bom das coisas é maior, porque você consegue se locomover, você consegue se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, mesmo que ainda falta muito para mim chegar onde eu quero, né? Mas você consegue se amar mais, você consegue cuidar da tua casa, cuidar da sua família. Você não precisa, tipo assim, é muita coisa, é muitos
coisa boa, mais do que coisa ruim. Então, assim, antes de você chegar numa pessoa, que nem eu vi nos comentários lá no vídeo dela, porque você tem que tomar você tem que tomar vergonha, que você tem que olhar para você, que você tá. Gente, veja, ela vive uma vida totalmente cheia de exigências. Ela tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa blogueira, porque ela vive daquilo, né? Ela precisa postar. Aí ela bota a vida dela, divulga a vida dela para os telespectadores dela. Chega lá, ela expõe a família, né? Aí ela expõe as fraquezas dela, muitas coisas. E o filho dela é especial. E a gente sabe que quando a gente tem um filho especial, a demanda é muito maior. E outra coisa, muitas das vezes a gente se negligencia para poder cuidar do filho da gente, entendeu? Às vezes é que nem eu fazia, eu abria mão de mim, para cuidar do meu filho, eu ainda abro, né? A mãe abre mão de si para cuidar do filho. Nenhuma mãe vai estar melhor, vai estar se arrumando, vai estar comprando remédio caro, vai estar indo pagando academia, deixar os filhos sem roupa, sem comida. Isso não existe, né? Ainda mais um filho especial que necessita da atenção, necessita de tratamento. Então, assim, é muito difícil. E as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque não é sempre nos comentários rude, ríspido, que a pessoa vai conseguir convencer a outra, né, de que ela não tá bem. Ela sabe disso. Você vê nos vídeos ela falando que ela tem consciência disso, que ela sabe disso, e o que ela sofre é compulsão alimentar. Eu não sofria de compulsão alimentar. Engraçado, né? Ai, mas você não era obeso? Como é que não é obeso? Como é que você não sobe de compulsão alimentar? Incrível, eu não tinha esse negócio de levantar de madrugada. Compulsão alimentar, eu fui procurar saber, não é vontade de comer. Compulsão alimentar é quando você vê um alimento e come, não interessa se ele tá congelado, se ele tá passado da hora, tipo assim, com um cheirinho esquisito. Ou não interessa, a pessoa que é compulsiva, ela vai comer o que tá lá. Se tiver gelada a comida, ela come, ela come o que tá na frente. Já a pessoa que não é compulsiva, que não tá no rol de compulsão, ela vai comer o que ela quer. Ela pode gostar de alimentos super palatáveis, industrializados, que prejudica muito a saúde, né? Bastante. Se a gente não sabe o quanto que esses produtos industrializados faz mal para nossa saúde, tá? Vai correr para embutido, vai correr para massas. Aí vamos supor, o seu corpo não é um corpo que adequa bem a carboidrato, né? A massa. Aí o que acontece? Você vai comer, você vai ficar ali com cada dia mais inchado, cada dia mais ganhando peso. Então, assim, eu não sou nutricionista, mas meus pais estudar nutrição, fazer nutricionista. Só que eu fico pensando, né? Eu ficava pensando, como é que a pessoa vai olhar uma nutricionista gorda, né? Não existe, né? Não vai ter credibilidade. Mas se eu emagrecendo, eu tendo voltando para um padrão considerado normal pela sociedade, eu posso fazer um curso de nutrição, né? E ali, depois, faculdade, né? E ali exercer essa profissão tão maravilhosa para ajudar outras pessoas, né? Com a visão de quem já viveu, porque a visão de quem estudou não é a mesma visão de quem viveu na carne, na pele. A dificuldade, a humilhação, a frustração, né? Porque frustração, minha filha, para quem vive nesse peso, é o que mais tem. E existe pessoas também que fez a bariátrica e vive frustrado também. Então, assim, tem gente que dá certo com a bariátrica, tem gente que não dá certo com a bariátrica, tem gente que dá certo com as medicações de canetinha, tem gente que não dá. E é isso, né? E eu não tô falando que, eu não tô cultuando a magreza, Deus me livre, não é isso que eu tô falando. E eu também não estou demonizando a bariátrica e nem as canetas, só que eu tô falando assim, cada um sabe de si, cada um sabe o peso que está carregando, as dificuldades que enfrenta. Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, porque meu canal é de vlog e tudo, mas eu fico com muita coisa engasgada na minha garganta, sabe? De que a gente já passou.
E é que nem fala assim, a minha criança eu fui uma criança. A criança que eu fui, eu tive traumas na infância, assim, como todo mundo tem, né, maioria, mas tem coisas na infância que é assuntos sensíveis pra mim que eu não gosto de tocar. E é tipo assim, eu deletei. Existem lembranças da minha infância que eu joguei num quartinho, tranquei a porta e eu não me lembro. Mesmo que eu querer me esforçar para querer lembrar a cena, eu não consigo, porque eu passei anos ocultando ela de mim. Eu consegui apagar muita coisa. Eu tenho muitas recordações dos meus parentes, da minha avó, tudo, mas existem cenas que eu resolvi apagar e eu apaguei, realmente deletei. E isso não é bom, né? E meu peso começou a subir e eu não tinha aquela coisa do meu pai ou minha mãe ver que aquilo ali não estava certo e ir atrás para me ajudar, não. Eles não tinham condições, né? E também não tinha, ou não sabia agir, não sabia o que fazer. E todo mundo. E hoje em dia, sabendo que a obesidade é uma doença crônica, existem pessoas que ainda é maldosas, que ainda é ignorantes, segundo o assunto. Você imagina na época, né, o tanto que era difícil. Na época, para de comer, você come demais, por causa disso, esquecendo que existe metabolismo, que existem pessoas que têm a genética, né, voltada para a obesidade, querendo ou não tem, né? Então, assim, é muito difícil lidar com o ser humano. E hoje em dia as pessoas estão sinceramente querendo exterminar as pessoas que estão acima do peso. E se elas não emagrecer, não chegar na régua que as pessoas querem, elas vão cada dia mais tentar eliminar essas pessoas. Tenham cuidado com as suas palavras, sejam amorosas. Eu sei que muitas das vezes é interessante você chegar e dar real para a pessoa, mas não assim, né? Não assim, dessa forma, sendo desumano, né? Sendo grosso, né? Sendo uma pessoa assim, muito comparando, né? Porque fulano conseguiu emagrecer sem medicação, emagreceu 30 quilos e está ótima. Mas a fulana e a cicrana que tem que emagrecer 100, como é que ela fica? Se ela não consegue emagrecer 100 quilos, que é o que ela precisa, porque quando a gente sabe que quando chega num certo nível de peso, o próprio corpo da gente quer voltar, ele tem memória. Aí chega ali, a pessoa estagna o peso. Aí ela já desanima e já engorda o dobro, né? A gente tem que entender que o nosso corpo, ele é inteligente, né? Ele tem memória. E é que nem eu tô emagrecendo, tô tomando medicação. Eu sei que meu organismo pode acostumar com a dosagem, eu tenho que ficar mudando a dosagem sempre, o doutor muda para mim. Só que eu sei também que esse é o período que eu vou, esse daí quando parar de tomar as canetas, parar de tomar medicação, vai engordar tudo de novo. Não, porque você vai aprendendo a comer. Você, é que nem, ó, ele passou a dieta para mim, certo? Aí a minha dieta que ele passou é 50 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, 50, ou você tira o arroz e coloca 50 gramas 100 gramas de batata e batata cozida, sem ser batata frita, tá? Tudo direitinho. Aí eu fui memorizei, eu pesava na balança tudo direitinho. Hoje em dia não, eu já vou com a própria concha que eu boto minha comida normal, eu já sei a quantidade que vai dar ali para mim comer. E eu já faço no automático, né? Aí eu coloco, aí na parte da tarde eu tiro automaticamente, eu abro o pão de sal, arranco o miolo dele todinho, fico só com a casquinha e coloco um queijo ou frito um ovo, assim, mais ou menos passo ele na frigideira com água e um pouquinho de manteiga, alguma coisa assim, para ele não ficar muito encharcado, né? E consumo. Mas eu não gosto de ovo. Ultimamente eu peguei uma aversão ao ovo, eu tô comendo só uma fatia de queijo e o pão. Tira o miolo do pão. Então, assim, lá na minha dieta lá, eu posso comer uma banda de pão. A banda, metade. Só que como eu tiro todo o miolo do pão, eu só fico com a casquinha, eu como os dois lados. Como? Aí eu posso comer pão de forma. Eu só posso comer uma banda do pão de forma. Eu prefiro o integral, né, para poder dar uma saciedade maior. Então, assim, tudo eu aprendi a comer, né? Aprendi de novo.
Então, assim, eu tô levando pra minha vida. Se amanhã eu parar de tomar medicação, obviamente é um tratamento e não tem cura. O que que você vai entender com isso? Que vai ser um tratamento a vida inteira. Como uma bariátrica é irreversível, você vai ter que se tratar a vida inteira. Não que eu vou tomar as canetas a vida inteira, não que eu vou ficar tomando remédio manipulado a vida inteira, mas pode ser que o inibidor de apetite eu vou ter que tomar a vida inteira, né? E eu acho interessante que a bariátrica diz que tem um hormônio em nós mesmos que passa por nosso estômago, que o estômago joga pro cérebro, que você está saciado, que quando você faz a bariátrica, ele volta a funcionar. Porque tem muita gente com obesidade que não tem mais, não fabrica mais esse hormônio. E com as canetas também. Diz que as canetas faz esse hormônio voltar. E é isso mesmo, é a pura verdade. Então, assim, esse vídeo está ficando muito longo, mas eu queria desabafar, né, sobre esse assunto. Se eu sei que esse assunto não é um assunto de rotina, um assunto de casa e tudo mais, mas eu queria falar sobre isso. E se você estiver passando pela obesidade, não desista, busque ajuda. Procure uma clínica de emagrecimento. Tenta, junta um dinheiro, junta aí, vê lá, liga lá na clínica, pergunta quanto que é a consulta, tá? Marca e vê quanto que é, junta o dinheiro, vai lá, tenta. Um profissional vai te orientar, ele vai te passar a medicação, ele vai te passar uma dieta e você tenta dar os primeiros passos, não deixa de correr atrás, porque a sua vida é importante, porque sem o seu corpo você não vai estar vivo, né? Sem você investir em você, você não vai ter vida, não tem como, não tem como. E a vida é melhor ser vivida quando você investe, né, em você para você poder ter mobilidade, ter prazer em sair, né? Ainda mais a gente que é mulher, que é vaidosa. Essas medicação também que esse doutor passou para mim, tem esse soro emagrecedor, eu já tomei, eu comprei ele, foram três vezes, foram 3 vezes. Deixa eu ver, acho que foram 3 vezes mesmo, não, 2 vezes. A primeira vez, meu cabelo caiu bastante que eu perdi muito peso rápido, né? Aí meu cabelo caiu, ó, vocês podem ver que aqui tem umas entradas, ó. O cabelo caiu bastante. Agora não. Agora já nasceu, foi muito, ó. Isso aqui tudo é cabelinho novo que nasceu depois da queda que eu tive por conta da medicação. Aí todo mundo acha que é só flores, flores e flores. Não é. Minhas unhas, desde quando eu me entendo por gente, que eu comecei a ficar com obesidade, grau alto, né? Porque eu sempre fui acima do peso desde criança. É, minhas unhas, depois que eu comecei a ficar num grau maior de obesidade, não crescia de jeito nenhum. Teve um período até aqui no canal que eu postei que eu fiz alongamento em gel, que eu amo unha grande, queria muito ter minhas unhas grandes, mas não conseguia, porque eu lavo louça, lavo roupa, limpo casa, não tem. Minhas unhas sempre muito finas, quebradiças. Depois da segunda dose depois que eu tomei, né, comprei novamente o soro emagrecedor e tomei já com outra quantidade de tempo que o doutor passou, porque ele nunca passa a mesma quantidade, né, de tempo para tomar entre um e outro. Olha o tamanho da minha unha. Unhas naturais. Você pode ver que não tem nenhum remendo, não é unha colada. É a minha unha. Vendo? A única coisa que eu fiz nessas unhas, ó, todas, tudo aqui é meu, ó. A única coisa que eu fiz nela foi arredondar, porque eu descobri que para a unha ficar maior, não quebrar os cantos, é interessante você deixar os cantinhos arredondados e realmente não quebra, minha unha não quebra. E outra coisa, elas estão durinhas por conta da medicação, do soro, que é vitamina, é o mesmo de vitamina que ele passa. E compensa, né? Você acaba vendo os resultados. Olha a minha mão. Minha aliança não tá aqui, porque eu colocar e ela cair. Tá só a marquinha dela. Ela tá lá no banheiro, porque é só eu molhar a minha mão e ela cai no chão. Então eu nem tô usando aliança mais. Entendeu? E eu tô vendo que Deus tá no barco, que o Senhor tá me ajudando. E eu não vou desistir. E eu peço que vocês, quando vocês veem uma mulher
Uma mulher, não importa se ela tá obesa, não importa se ela tá magra, mas tá com os cabelos bagunçado, se ela não tá cuidando dela, não tá fazendo a unha, não ataca essa mulher. Seja humano com ela, fala com ela, dê o seu comentário, mas cuidado, né? Porque tem gente que mata outra pessoa através da palavra. Só de falar dói, machuca. A pessoa sabe, ela tem espelho, ela sabe o que ela tá passando, ela não é cega, né? E tem familiar que faz questão de te lembrar isso, mesmo sem você querer. Né? Existem pessoas que jogam fala na sua cara, né? Que não, eu nunca fiquei nesse peso que eu tô, eu nunca fiquei sem um falar, é porque é gordo. Sempre tinha esse, como se o gordo fosse leproso, né? Aí você vai falar do gordo, porque isso aqui é gordo. Porque fulano engordou demais. Na minha frente. Porque fulana tá muito gorda. Mas fulana tá muito gorda. Mas fulano engordou demais. Gente do céu. Se a gente pegasse essa vitalidade e essa energia para jogar em um negócio da gente, ia crescer, ia prosperar. Porque em vez de ficar preocupado com a vida do outro, se preocupa com a sua. Você tá preocupado, tá com medo da pessoa morrer? Vai lá, estende a mão, amiga. Fala, eu vou te ajudar. Olha, vamos fazer isso, vamos ali na clínica, eu te ajudo, eu te dou uma parte do dinheiro, eu parcelo no meu cartão, bora lá. Mas não aparece um para fazer isso, mas para apontar o dedo, para falar que a pessoa vai morrer, para falar que a pessoa, se continuar daquele jeito, vai morrer, para falar que a pessoa não se ama, para falar que a pessoa... Gente, brota do mato, brota do nada, dos bueiros. Incrível, né? Então, pense duas vezes antes de magoar uma pessoa. Eu ainda tô no processo. Eu vejo os vídeos meus aqui. Se a pessoa chegar e me comentar, mas você tá gorda, tá tomando a medicação, mas eu não tô vendo diferença. Eu vejo. O que importa é que eu estou sentindo, eu estou vendo nas minhas roupas a diferença e eu não tenho pressa. Que nem fala assim, eu engordei para chegar nesse peso, eu não cheguei nesse peso em 2 dias, né? Eu demorei muito tempo para chegar onde eu tô e agora eu quero sair de onde eu tô num dia para noite. Primeiro que se eu fizer isso, eu vou ficar flácida, né? Mole, mole de tudo. E posso até ter que fazer uma cirurgia de vesícula, porque quando você toma essa medicação e não come, a sua vesícula vai ficar lá cheinha de pedra, né? Então, tudo tem o seu tempo, tem a sua hora determinada. O doutor não me liberou para fazer academia por conta do joelho, por conta que eu ainda estou com peso alto, não estou liberada e eu tenho hérnia, né? Esses dias eu fui limpar a casa aqui, passei o dia todinho lavando o chão, limpando, e foi até no dia daquele vídeo que eu gravei, limpando o teto e tudo. Eu cheguei à noite, eu não dormi, de tanta dor na hérnia. Doendo muito e dói. Menino, dor de hérnia dói. E aí, o que eu vou fazer? Eu não posso abaixar, eu não posso pegar nada do chão. Como é que faz para limpar a casa assim? Então, assim, a gente tem que ter empatia, cuidado com as palavras, cuidado com o que você deseja para o seu próximo, com o que você fala, né? E todo mundo vive um processo, né? Mas você quer, o que você quer sendo magra? Você quer emagrecer? Não, eu não quero ser magra, não. Eu quero sair do peso de risco e quero viver. Eu quero viver para ver meu filho ser pai, quem sabe, né? Eu ser avó, quem sabe eu não vivo para isso. Então eu tenho que cuidar de mim para isso. Eu quero ter vida, né? Eu quero estar com meu marido para a gente sair. E eu não me preocupar com a cadeira que vai estar lá. Quando a gente vai numa igreja, não me preocupar se as cadeiras brancas malditas, né? Eu não me preocupar se por acaso eu for andar em uma de ônibus, se eu vou passar ou não na catraca, se eu vou. É de um jeito tão maléfico, é tão terrível a mente da gente, que tem hora que a gente vê a catraca enorme, a catraca de metrô, a catraca de academia, a catraca de supermercado, que tem os mercados para cá, que tem catraca. Eu não consigo, eu travo. Eu sei que eu passo e ainda tem espaço assim para passar mais uns três mãos assim, mas eu não consigo passar, eu travo, porque o nosso psicológico é que manda na gente. E é tanto trauma que a gente vive, que eu já passei, que eu não consigo.
né, eu odeio catraca, eu odeio. Não interessa se ela é larga ou se não é, só dela existir, eu detesto. Então, assim, a gente tem que ser mais humano, se colocar no lugar do outro. E se você não tem capacidade de fazer isso, não comenta, vai para casa, apaga o celular e vai dormir e vive sua vida. Agora não destila veneno na vida de quem já tá precisando de socorro, aí você vai lá e joga mais problema para a pessoa, mais distúrbio na vida da pessoa, mais traumas para a pessoa. É triste. Pois é, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, né? Mas se eu postar ele é porque alguma coisa aconteceu, mas eu não tô afim. E eu não sei se eu vou postar. Mas eu creio que sim. Mas eu vou ver direitinho. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, curte. Meu vídeo, às vezes eu falo, né? Eu dou um depoimento, eu conto o testemunho, eu falo da minha casa, da minha rotina. E é isso. Meu canal é para isso, né? É vlog. E o vlog de hoje é sobre desabafo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!